Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal, enquanto vocês vão entrando, eu vou dando alguns recados, me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga clínica, tenho mestrado e aprimoramento em saúde mental e sou terapeuta Ayurveda. E estou aqui a convite do Naradeva para falar um pouco de saúde mental neste contexto pandêmico todo que estamos vivendo. Esta já é a 7ª live dessa série de mini lives sobre saúde mental e é a última mini live. Mas já adianto aqui que dia 7 teremos uma super live, né? E aí será uma live no formato normal, de 1 hora, e faremos essa live no canal do YouTube do Naradeva, junto com o Eric. Vai ser no dia 7 de dezembro, às 7 da noite. 7 de dezembro, 7 da noite, não esta segunda-feira, a outra. Então estaremos ao vivo com o Eric para fechar esse ciclo de palestras, esse ciclo de mini lives sobre saúde mental. E vai ser um prazer estar com o Eric, podendo falar um pouco mais com vocês sobre isso. Então sejam todos muito bem-vindos para a última mini live e fica o convite aí para a super live do dia 7. Muito bom, pessoal. Hoje o tema é especial, então vamos fechar com chave de ouro, pois vamos falar de Ayurveda, saúde mental e Ayurveda. Ayurveda foi um caminho muito especial para mim, foi uma abertura de olhos, foi assim um despertar para a saúde. Então é um prazer estar aqui falando de Ayurveda com vocês e o quanto que isso contribuiu para a minha visão e atuação em saúde. Muito bem. Para quem não conhece Ayurveda, né, ou conhece apenas às vezes de nome, eu vou só rapidamente aqui falar o significado de Ayurveda, que é conhecimento da vida, né? Ayurveda, Veda, conhecimento, o conhecimento da vida. Ayurveda, então, está a serviço de conhecer a vida e conhecer o que é bom para a vida, o que é saudável para a vida, o que é felicidade, o que é vantagem para a vida. Ayurveda está aqui para apoiar a vida e o conhecimento dela em si própria. Então, a Ayurveda não é simplesmente um sistema de saúde, é todo um conhecimento da vida. Por isso que eu acho que é uma coisa muito mais profunda do que às vezes a gente acha que é a Ayurveda, que é simplesmente um sistema de saúde natural, etc. É muito mais que isso. Segundo a Ayurveda, o que sustenta toda a nossa vida é o tripé, mente, alma e corpo. Então, se a gente for falar de saúde em Ayurveda, a gente está falando desse tripé, desses três pilares funcionando em equilíbrio e em integralidade. Não dá para a gente particionar a saúde e falar assim, Ayurveda é corpo, é saúde física, ou Ayurveda é saúde mental, ou a saúde física é isso, a saúde mental é aquilo. Na verdade, saúde é um conceito único, unificado e integral. Então, isso também eu acho que é outra vantagem que o Ayurveda nos traz, essa consciência da saúde integral, que tanto nos falta na saúde hoje ocidental que a gente vive, né? A gente particiona muito a saúde. E a Ayurveda já traz isso como um sistema integral que funciona em conjunto. Uma coisa bem interessante que eu queria falar aqui, já que o assunto é saúde mental, mesmo que a Ayurveda não aborde a saúde mental particionado de uma maneira separada, eu acho que a Ayurveda vai por um lugar muito profundo em saúde mental. Por quê? A Ayurveda não é um sistema de saúde, como a gente vem falando aqui simplesmente. É um sistema de autorrealização. Como que é isso, um sistema de autorrealização? É um sistema que não simplesmente se contenta de ter saúde, se contenta de ter uma vida com saúde. Ele busca, sim, uma vida com significado, uma vida com felicidade. Isso é muito maior do que só ter saúde, não é mesmo? Esse que eu acho que é o grande diferencial de Ayurveda, que é um sistema de autorrealização, não só simplesmente um sistema de saúde. Então,
Quando a gente está lendo os clássicos da Ayurveda, como Charaka, Samhita, como os outros clássicos, eles vão falar dos Purusharthas. O que são os Purusharthas? São os grandes objetivos da vida humana. Quais são esses? Ele diz que primeiro é Dharma. Dharma é uma espécie de propósito. A gente pode traduzir assim, bem por cima. Dharma é um conceito bem complexo, mas vamos chamar de propósito, de eu poder expressar minha natureza no mundo, eu poder expressar minha verdade no mundo, Dharma. Depois ele traz Artha, que é riqueza, que a gente não está falando só de riqueza financeira, né? Mas riqueza de abundância de vida, de abundância de vivências. Depois ele diz que o outro objetivo da vida é Sukha, que é felicidade. Vocês devem lembrar da palavra Sukha de Sukhasana, né? Postura da felicidade. E Sukha, por sua vez, inclui Kama, que é prazer, então uma vida com prazer, e liberação, que é Moksha. Então temos Dharma, Artha, Sukha, Kama e Moksha. Propósito, riqueza, felicidade, prazer e liberação. Olha aonde o Ayurveda nos leva. Ele nos leva para o significado da vida, para o propósito da vida. Como eu vivo uma vida de significado, não simplesmente uma vida só de saúde. Eu acho que isso é muito profundo e é claro que a gente está falando de saúde mental, porque saúde mental não é simplesmente não ter doenças, mas é ter uma vida de realização, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de propósito. Por isso que eu acho que a Ayurveda já nos coloca num lugar muito, muito interessante de saúde mental, de reflexão e de busca interior do que é o significado da vida. Então, não estamos falando simplesmente de não ter doenças, não ter transtornos mentais. Estamos muito mais profundo que isso. E eu vou passar a dica aqui, toda live a gente dá dicas para vocês aprofundarem o tema. A primeira dica que eu já vou sugerir aqui é um filme, O Médico Indiano. É a história de Vasant Lad, que é um dos grandes médicos do Ayurveda, teóricos, que, enfim, uma referência assim muito grande em Ayurveda, muito segura para você se aprofundar no tema. Repetindo então, o nome do filme, O Médico Indiano, que é a história de Vasant Lad. Depois eu vou deixar tudo escrito ali no chat, nos comentários, como o pessoal tem me pedido para especificar as dicas. E outra dica é o livro, né? Justamente um livro do Dr. Vasant Lad, que se chama Ayurveda, a ciência da autocura. Então, se você quer aprofundar um pouco nessa questão de entender qual que é o propósito do Ayurveda, como é que ele atua, como é que ele nasceu, qual é a sua raiz, né, que é antiquíssima, vamos aprofundar aí com filme, com livro, e vocês vão poder entender um pouco mais do assunto. Enfim, falando de saúde mental aqui e Ayurveda. Então, entendemos que saúde é um sistema integral. E entendemos também que a saúde, na verdade, existe para que a gente tenha uma vida de significado, uma vida feliz. A saúde é o meio para isso, não é o fim. Mas, de qualquer forma, a Ayurveda se ocupa, sim, para a manutenção da saúde. E aí, quando a gente está falando de saúde em Ayurveda, a gente está falando de equilíbrio dos doshas, que eu vou aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas vamos começar falando o que é mente para a Ayurveda, já que vamos falar de saúde mental. Muito bem. Mente, ou como chama a Ayurveda, manas, é psique, é aquilo que nos leva para o conhecimento das coisas. É um instrumento da alma para perceber até a própria felicidade, que é o que a gente está buscando. Então, manas faz contato entre a alma e o corpo. Manas é aquilo que percebe e muito importante essa parte, porque é aqui que a gente vai fundamentar a nossa live. Manas, ou mente, é aquilo que regula o funcionamento dos órgãos do sentido, que são indriyas. Como assim? Bom, a mente, ela é que regula os nossos sentidos. Então, a minha mente, ela está totalmente ligada aos meus sentidos. Ao que eu vejo, aos meus olhos, ao que eu ouço, ao que eu falo, ao que eu como, ao que eu sinto. Mente e sentidos são um sistema integrado e um influenciando ali o outro. Mente é o sistema que coordena tudo isso. E vai ser importante porque daqui a pouco a gente vai entrar mais especificamente nessa questão dos sentidos.
Mas vamos continuar falando um pouco mais de mente. Mente, então, possui grandes 3 qualidades, segundo o Ayurveda. A mente, ela tem 3 mahagunas, ou qualidades, que é Sattva, Rajas e Tamas. O que é isso? Esses nomes em sânscrito, vamos traduzir para não ficar uma coisa estrangeira, para ficar próximo da gente. Sattva seria o estado equilibrado, normal, de bem-aventurança, um estado natural da mente, de equilíbrio, de harmonia com o meio. A questão é que a gente não fica sempre em Sattva, a gente se desequilibra. E é aí que a gente entra para falar de doshas. Doshas é desequilíbrio. Então, quando a gente não está nesse estado natural de bem-aventurança, de saúde, de plenitude da mente, a gente está com aumento ou diminuição desses doshas da mente. Quais são os doshas da mente? Rajas, que é movimento, que é quando a gente tem excesso de movimento na cabeça. Vou dar um exemplo de um desequilíbrio de Rajas, que é a ansiedade. Quando a gente tem muito movimento, não consegue dormir à noite, está muito agitado, se perde nos pensamentos e a gente se desequilibra na mente. Outro dosha, o outro desequilíbrio da mente é tamas, que daí fala do contrário, da inércia. Que é justamente quando a gente está sonolento, que a gente está desconectado, que a gente está letárgico, que a gente não consegue fazer conexão, contato com o mundo, né? Veja, a gente precisa de rádias e tamas para viver. Precisamos de rádias para acordar de manhã, para fazer as coisas, e precisamos de tamas para dormir à noite, para descansar à noite. Porém, quando isso está em equilíbrio, em desequilíbrio, vamos ter problemas, vamos ter desequilíbrios na mente. Então, todo o sistema de Ayurveda trabalha com o equilíbrio de rádias e tamas, com o equilíbrio dos doshas da mente, para que a gente atinja sattva, equilíbrio, estado natural da mente. Muito bem. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente equilibra os doshas da mente, afinal? Então, aqui vamos falar de como a Ayurveda pode contribuir para a saúde mental, justamente para esse equilíbrio. Quais são os métodos, quais são os tratamentos, qual é a racionalidade do Ayurveda para pensar saúde mental. Muito bem. Então, vamos falar do equilíbrio dos doshas, vamos falar dos indriyas, que são os sentidos que a gente já estava comentando ali. A mente coordena indriyas, sentidos. Muito bem. Vou trazer alguns estudos aqui, porque sentidos é tudo, tá? Vamos começar falando pelo alimento, por exemplo, que está totalmente relacionado à saúde mental, e é por isso que a Ayurveda está totalmente relacionada à saúde mental. Eu estava fazendo uma busca de estudos sobre alimentação e saúde mental. Eu encontrei uma revisão bibliográfica de 2014, uns 2 ou 3 estudos do Reino Unido, também nessa época de 2013, 2014, além de um estudo lá do Irã, enfim, tem muitos estudos, inclusive revisão bibliográfica do tema. A questão é que as pessoas que fazem consumo de comidas não saudáveis, como junk food, né, fast food, tudo que a gente sabe que assim é de má qualidade, é processada, de má procedência, tem muito sódio, não é bem armazenado, não é alimento fresco, tudo que a gente sabe que não é saudável. A gente pode chamar de junk food. Então, pessoas que fazem consumo de alimentos não saudáveis apresentavam maior tendência a estresse e sintomas psiquiátricos, como sintomas depressivos, ansiedade e estresse. Nessa revisão, a dieta não saudável estava diretamente, estatisticamente comprovada, estar ligada com a piora em saúde mental de crianças e adolescentes no Reino Unido. Então, hoje temos bastante dados comprovando que somos o que comemos, que o que comemos influencia nosso humor, influencia nossa mente, influencia nosso estado geral. Né? A gente, tudo que chega aos sentidos, inclusive o aparelho digestivo, a gente vai digerir e a gente vai se tornar aquilo. Então começa a pensar que o que você come, você se torna. Se eu como aquela batata frita todo dia, nada contra, tá, gente? Adoro comida não saudável de vez em quando.
A gente só está falando de um exagero, de uma possibilidade de escolher melhor a nossa alimentação para poder ter mais saúde mental, tá? Não é um julgamento nem uma crítica. Mas vamos pensar que a gente vai se tornar o que come? Então, se eu só como besteira, se eu só como junk food, se eu só como coisa industrializada, eu vou me tornar aquilo. Então, eu vou estar influenciando totalmente a minha mente. Indrias influenciam a mente, sentidos influenciam a mente. Aqui eu vou dar outra dica para vocês aprofundarem no tema. É um livro que se chama A Dieta da Mente, do Dr. David Perlmutter, tá? E também tem o livro e a série da doutora Gillian McKeith, que se chama Você é o que você come, que é justamente o que a gente está falando. Que a digestão é a gente se tornar aquilo que a gente consome. E aí a gente começa a perceber as escolhas e hábitos que a gente faz e como que a gente está influenciando a mente nessas escolhas. Afinal, todos os estímulos do ambiente para a Ayurveda é alimento. Palavra é alimento, som é alimento, visão é alimento, tecnologia é alimento, pensamento é alimento. Tudo que chega aos sentidos é alimento, o que eu passo na minha pele. A gente passa qualquer coisa de repente na pele, né? Aquilo é alimento, aquilo está se tornando parte de quem eu sou. Qual é a qualidade dos estímulos que você está consumindo? O que você está digerindo? O que você está se tornando? Então, vamos incorporando a natureza através da digestão. A grande pergunta é, do que você está se alimentando ultimamente? Essa é a reflexão. Então, quando a gente está falando de que todos os estímulos, tudo do ambiente é alimento, se eu estou falando de visões, eu estou falando do que eu assisto no programa da TV, se eu assisto jornal o dia inteiro, se eu assisto filme de violência, de terror, de desgraça mesmo todo dia. Será que é uma escolha inteligente para a minha saúde mental? Será que se eu não olho para o verde, se eu não olho para a natureza, se eu fico preso em luz artificial o dia inteiro, se eu fico restrito a esses tipos de estímulos artificiais, será que eu estou contribuindo para a minha saúde mental? Quando a gente fala de cheiros, né, também estamos falando dos cheiros da natureza, né? Não só cheiros agradáveis como perfume ou limpeza, mas a gente está falando de poder estar em contato com cheiros naturais. Tem um estudo falando que árvores, elas liberam como partículas fitoquímicas, assim, que fazem bem para a nossa saúde mental. É como se o nosso corpo precisasse desse contato com a natureza. Fazer contato com os cheiros das árvores, das plantas, da terra. E isso vai naturalmente melhorando a nossa saúde mental. E os sons, né? Será que eu me exponho a sons bons sons, né? Músicas, harmonia, passarinhos, como vocês estão ouvindo aqui. Também a palavras que me fazem bem. Tudo isso é alimento, tudo isso se torna quem eu sou. Se eu ouço agressão o dia inteiro, eu me torno isso na mente. Eu vou ter que fazer uma digestão de tudo que eu ouço. Estamos falando também da pele, né? O que eu faço contato com a pele, o creme que eu passo, ou a umidade do ar, ou o que eu escolho passar na minha pele. Então, quando a gente fala de tratamentos ayurvédicos, por exemplo, a gente fala do Shirodhara, né? Que é aquele tratamento em que vamos derramar óleo em movimentos pendulares aqui na região da altura da testa para tratar questões mentais. Então vamos estimular pela pele, vamos estimular por esta via a mente. E vamos fazer aquela massagem com óleo e vamos permitir que aquilo nutra a mente, que aquilo estimule os sentidos, que aquilo estimule a mente. E é fantástico. Quem já fez Shirodhara tem a noção de como a gente sai assim num outro estado mental daquela massagem, apenas por aquele movimento pendular de olhos. Tem pessoas aqui, né, sinalizando de nossa, realmente o Shirodhara é fantástico. A primeira vez que eu saí assim, eu nem queria falar do Shirodhara, eu queria só
olhar as coisas, ficar quietinha, assim, eu entrei num outro estado. Eu já fiz e amo, é isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. Então, a gente está falando de meios de estimular os sentidos para trazer saúde mental pelo Ayurveda. Através da automassagem, através dos óleos essenciais, afinal estamos aqui estimulando o olfato, através das visões, como é que eu posso, né, melhorar os meus olhos, descansar os meus olhos e também me poupar do excesso de estímulos também. Porque é aí que a gente também falou um pouco da meditação até em outra live. O quanto que eu preciso também me recuperar, diminuir os estímulos, ficar mais internalizado, digerir o que eu já tive de estímulo no dia, porque a gente tem tanto estímulo que a gente pouco faz digestão disso, né? A gente vai dormir com o celular na mão, a gente faz pouco silêncio, a gente faz pouco recolhimento com a nossa rotina de hoje. Então, tem outro estudo aqui de 2007 falando que habitar em regiões de natureza, com vegetações naturais, animais, diminui significativamente sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Parece óbvio, mas a gente precisa estudar para a gente poder comprovar essas coisas que nos parecem óbvias. E eu digo que parece óbvio porque já percebeu quando a gente está estressado, a gente tem um desejo de ir para a praia, ou a gente tem um desejo de fazer uma trilha, ou a gente tem desejo de ir para um lugar de natureza, né? Até a propaganda faz uso disso, né? Propaganda de viagem, mostra a gente lá, só a gente com contato com a natureza, o mar, as árvores, e a gente já sente uma vontade, um bem-estar ali de se imaginar naquele lugar. E os estudos comprovam isso. A gente precisa retomar o contato consciente, interagir com a natureza. E isso faz bem para a saúde mental, porque os nossos sentidos gostam de olhar o verde, nossos sentidos gostam de sentir o cheiro das árvores, de ouvir os barulhos dos animais. Nossos sentidos descansam com esses estímulos. E a gente está falando dos alimentos, né? Olha só, eu falei lá do junk food, da alimentação natural, mas a gente está ampliando o conceito de alimento aqui para tudo que me rodeia. E é aí que eu tenho poder para melhorar minha saúde mental, porque eu vou ter mais poder de escolha. O que eu vou escolher de estímulos para minha vida? Que música que eu vou escolher ouvir? Que programa de TV eu vou escolher ver? Que ambiente eu vou escolher frequentar, porque também tem isso, as pessoas que eu convivo, a energia delas, que tipo de coisas meus amigos falam. Eu vou ter mais poder de escolha para melhorar minha saúde mental. Muito bom, pessoal. A reflexão da live de hoje era muito de falar disso, dos estímulos, que tudo é alimento, que tudo é digerido e que o Ayurveda age nesse sentido, né? Através das massagens, das plantas, das ervas, melhorando a saúde mental. Você pode tomar ervas maravilhosas para a saúde mental, fazer as massagens, procedimentos. É estranho a gente falar que a gente vai estar melhorando a saúde mental fazendo uma automassagem, né? Mas é incrível como isso é verdade. E vamos agora falar um pouco do que é a ecopsicologia, que estamos finalizando esse ciclo de lives hoje e todo o conteúdo que a gente fez hoje de psicologia, que a gente fez ao longo dessas lives, a gente vem falando de psicologia de uma maneira muito aberta, saúde mental de uma maneira muito ampla, muito aberta. E eu queria trazer esse conceito da ecopsicologia, que é o encontro da psicologia com a ecologia. A ecopsicologia é tanto uma ciência como um movimento social, porque explora nossos vínculos psicológicos com a natureza. E é isso que a gente está fazendo. Porque eles revelam essa nossa dimensão biológica, psíquica e espiritual se interconectando. Eu vou ler aqui um pedacinho que fala sobre ecopsicologia. Então, por meio da ecopsicologia, nós ampliamos nosso entendimento sobre quem nós somos e qual é nosso papel na teia da vida. Ampliamos também nosso entendimento de como a dimensão psicológica está na raiz da crise ambiental que vivemos hoje e também
como a ecopsicologia pode nos ajudar na superação dessa crise. Natureza e saúde mental, ser humano e suas relações ecológicas com a teia da vida. Isso que é o que a gente vem tentando trazer aqui no canal do Naradeva, essa união da psicologia com a ecologia, pois não existe saúde mental sem a vida em si, né, que é a natureza. E para encerrar esse ciclo de lives, eu vou ler uma frase de James Hillman, que é um autor da ecopsicologia. A psicologia, tão dedicada a despertar a consciência humana, precisa despertar para uma das mais antigas verdades humanas. Não podemos ser estudados ou curados fora do planeta. Não existe cura individual nesse momento, simplesmente individual. Existe cura coletiva, existe cura do planeta, e eu cada vez mais vejo a psicologia tentando entrar nisso, e eu acho que esse é o recado final dessa série de mini lives, para a gente poder fazer essas reflexões sobre saúde mental e o coletivo. Vou passar as últimas dicas aqui também. A primeira dica que eu passo é muito óbvia e muito sincera, que é fazer a formação do Naradeva. Gente, faça a formação de Ayurveda, entenda isso na pele, pratique, aprofunde e conheça isso no seu próprio corpo, não como uma teoria. E essa foi a grande diferença para mim, o grande diferencial da formação como terapeuta Ayurveda. Eu pude vivenciar o que era aquilo no meu corpo, não era só uma teoria, né? Como é que eu me sinto usando esse óleo? Como é que eu me sinto tomando essa planta? Como é que eu me sinto comendo esse alimento? Eu percebi que o alimento mudava o meu humor completamente. Só que isso não pode ser uma coisa simplesmente teórica. A gente tem que aprofundar esse autoconhecimento. Então, o canal do Naradeva oferece tanto a formação Lato Sensus, né, certificada pelo MEC, quanto o curso online e gratuito de Ayurveda, né? O Naradeva é muito generoso em oferecer coisas gratuitas. Aproveitem, pois é um instituto de responsabilidade que faz ciência com a Ayurveda e que faz o Ayurveda do Brasil, né? Aproveita o nosso conhecimento, a nossa vida, o nosso bioma, as nossas ervas para fazer conhecimento em Ayurveda. Então aproveitem esse conhecimento que está sempre aí gratuito e disponível para vocês. E as outras dicas que eu quero dar é você começar a pesquisar sobre ecopsicologia. Tem muitas coisas no YouTube, tem bastante coisa aí para você buscar de vídeo, para a gente começar a se conectar com essa dimensão da nossa existência, do eu existencial. Que eu não sou simplesmente um eu sou uma vida inserida numa vida. Eu sou a vida inserida nessa teia da vida. E é muito importante eu começar a me conectar com essa realidade se eu quiser realmente ter saúde mental. Não dá para pensar sozinho nesse sentido. Muito bom, pessoal. Eu estou disponível para perguntas. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Temos alguns minutinhos ainda. Se não, vamos encerrando. Fiquem à vontade. Enquanto eu espero aí para ver se tem uma pergunta ou outra. Quero já deixar registrado a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui falando dessas coisas com vocês, de receber esse convite do Eric, do pessoal do Naradeva, a minha alegria de poder falar de ecopsicologia, a minha alegria da gente poder explorar esse tema juntos e se apoiar nesse contexto pandêmico. Foi um prazer enorme e na live do dia 7, relembrando, dia 7 de dezembro, vamos fazer uma live com o Eric e retomar tudo isso, todas as lives e aprofundar ainda mais no tema. Os conteúdos de Ayurveda você pode achar no Naradeva Shala. Tem o site, né, que vocês vão encontrar aí mesmo no canal. Lá vocês vão ver que tem opções de cursos gratuitos e também o curso completo mesmo, Lato Sensus, que você pode fazer tanto online quanto presencial. Eu não sei como está a questão presencial agora com a pandemia, mas tem os dois formatos usualmente de formação também. Cura coletiva, como seria?
A gente falou um pouco isso até na última live, que a gente fala muito da saúde mental enquanto um conceito de eu, né? Minha saúde mental, se eu estou bem, se eu tenho algum transtorno mental, se eu tenho sintomas. E a gente acaba individualizando a cura, que é planetária, que a cura é coletiva. É muito difícil ter saúde mental vivendo num país cheio de desigualdade, violência, em que o outro do meu lado não está bem. Se a gente for falar de real cura, real saúde mental, temos que falar da saúde mental como um todo, como um coletivo. É nesse sentido que eu quis dizer. O filme que você falou, isso, o filme do Vasant Lad, né? O Médico Indiano. Eu acho que ele está disponível naquele Now, sabe? O Now da Claro. Deve estar disponível em outras plataformas que eu desconheço, né? Mas eu sei que está disponível no Now, tá? Não sei se você assina, mas às vezes também tem outro meio de conseguir aí acesso que eu também desconheço. Tá bom? Qualquer coisa, manda recadinho que a gente tenta achar junto. Muito bom, pessoal. Mais alguma dúvida? Ou vamos encerrando? Obrigada pelas pessoas aqui mandando expressões de afeto, de carinho. Obrigada pelo apoio de vocês, por estarem com a gente nessas mini lives. E vamos encerrando, então, esse ciclo e espero que vocês todos tenham também um ótimo final de ano. Vamos nos falar na live ainda, né, com o Eric, mas já vou desejando aqui um bom final de ano para vocês. Que 2021 seja de renovação e de muita consciência para todos nós. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.